Em 15 de junho de 1815, Napoleão invadiu a Bélgica com o objetivo de derrotar parte dos exércitos da Sétima Coalizão antes que se reunissem. O exército prussiano, comandado pelo Marechal Gebhard von Blücher, de 117 mil homens. O outro exército era liderado pelos britânicos, cujo grosso era constituído por britânicos, 25 mil, a Legião Germânica do Rei, 6 mil, Países Baixos, 17 mil, Brunswick, 6 mil, e Nassau, com 3 mil homens. Uma força gigantesca e heterogênea para cumprir uma missão quase impossível. O exército de Napoleão era constituído por 73 mil homens, a grande maioria veterano, extremamente leais ao imperador, com a seguinte distribuição: 50.700 infantes, 14.390 cavaleiros, 8.050 artilheiros e engenheiros e 252 peças de canhão. Em direção à França se dirigiam 3 outros exércitos: o exército austríaco com 210 mil homens, um russo com 150 mil, italiano com 75 mil homens, que havia invadido o território francês. Napoleão posiciona seu exército em uma posição central, tática tantas vezes utilizada, e envia o Marechal Ney a Quatre-Bras com uma força de 24 mil homens para impedir a junção dos dois exércitos aliados. No dia 16 de junho de 1815, Napoleão ataca os prussianos em Ligny, mas não consegue destruí-los. O experiente Blücher, que havia derrotado Napoleão em Leipzig, liderou pessoalmente uma carga de cavalaria que permitiu que seu exército recuasse em ordem. Napoleão não tinha tempo de perseguir os prussianos e acabar o serviço, então destacou um exército de 30 mil homens sob o comando do Marechal Emmanuel de Grouchy, com ordens de perseguir os prussianos e impedi-los de se juntarem aos britânicos e seus aliados. Em 17 de junho de 1815, Napoleão e seu exército chegaram à região do Monte Saint-Jean e se posicionou ao longo da fazenda Belle Alliance. Lá, os franceses contavam com 74 mil homens e 250 canhões. O exército do general inglês Wellington contava com 67 mil homens de várias nações, apoiados por 160 canhões, e posicionou logo na elevação de Saint-Jean em uma forte posição defensiva. Sua estratégia era prolongar a batalha na esperança da chegada dos prussianos. Wellington não sabia que Grouchy os perseguia. O solo estava encharcado com a chuva que havia caído naquele 17 de junho. Então Napoleão adiou o ataque, que seria realizado ao meio-dia do dia 18, na esperança de que o solo mais seco o beneficiasse. E este tempo era tudo que Wellington precisava. Aproximadamente às 11 horas do dia 18, Napoleão lançou um ataque posicional na fazenda de Hagamount, mas Wellington não caiu na armadilha. Às 12h30, Napoleão lança o general D'Erlon no comando de 17 mil homens apoiados pela artilharia contra o centro do inimigo na fazenda de La Haye, enquanto o outro contingente se aproximava pelo canto esquerdo. Com isso, os franceses conseguiram tomar a posição em Papelotte e La Haye, que sucumbiu sob sua artilharia. A reação de Wellington foi enviar tropas para retomar Papelotte, o que foi feito, e a 5ª Brigada, veterana da Espanha, provocou grandes baixas nas forças francesas, forçando-as a recuar. Wellington viu a chance de liquidar a batalha. Acionou sua cavalaria para um contra-ataque no centro. As brigadas Household, Union e Vivian provocaram desordem entre os franceses, mas por pouco tempo. Perto da linha de canhões inimiga, a cavalaria inglesa foi surpreendida por um contragolpe mortal. A cavalaria pesada francesa, apoiada pelos seus arqueiros, atacou os ingleses e eles foram aniquilados. Com isso, Napoleão conseguiu conter os britânicos. A batalha permanecia num impasse. Na ala direita de Wellington, a luta prosseguia, sem um resultado decisivo. No centro e à esquerda, os ingleses e os aliados alemães haviam a muito custo mantido La Haye e Papelotte. Foi nessa hora, entretanto, que Bonaparte recebeu uma notícia que alarmou. Cerca de 40 mil homens se aproximavam do lado direito do exército francês, nas imediações de Papelotte. Inicialmente, pensou que fosse Grouchy, que havia tido a missão de se afastar dos prussianos. Logo, sua esperança se desfez. Grouchy falhara. Aquele corpo de exército era a vanguarda do exército prussiano, que chegava para socorrer o aliado inglês. Napoleão teve que improvisar. Sua ala direita, comandado pelo general Lobau, se realinhou de modo defensivo para segurar a chegada dos prussianos e dar ao imperador algumas horas para agir. Às 16 horas, em uma tentativa de vencer a batalha, determinou que Ney tomasse La Haye e rompesse o centro britânico. Ney, com 2 batalhões de infantaria
infantaria ordenou um ataque coordenado e capturou La Haye-Sainte, uma fazenda no meio das linhas aliadas. A artilharia francesa então começou a atacar os aliados a partir do centro. Nesse momento, Ney cometeu um erro fatal. Em meio à fumaça dos canhões e à loucura da batalha, supôs que o exército inglês estava recuando. Ele então ordenou que sua cavalaria partisse para cima do inimigo. Napoleão achou o movimento precipitado, mas uma vez que Ney era quem estava encabeçando o ataque, enviou mais cavaleiros para sustentar a carga. A tremenda carga dos Corsairs terminou de forma trágica. A infantaria inglesa não estava recuando como Ney imaginava. Eles formaram quadrados e passaram a fuzilar os cavaleiros franceses, que não conseguiam romper as formações defensivas. Nas 2 horas seguintes, Ney lideraria ao menos 12 cargas de cavalaria contra o centro inglês, com mais de 5.000 cavaleiros. La Haye-Sainte finalmente caiu em mãos francesas, mas os ingleses ainda mantinham seu centro coeso no alto do Monte Saint-Jean. A cavalaria francesa então lançou o assalto final e foi novamente batida. Os ingleses não estavam em melhor estado e suas linhas estavam a ponto de romper. Ney, dessa vez corretamente, identificou a oportunidade de vencer e implorou a Napoleão por mais tropas, que não as tinha. Mais um esforço e os ingleses teriam sido derrotados. A essa altura, os prussianos estavam destruindo sua ala direita e Napoleão teve que priorizar este setor para ganhar mais fôlego. Napoleão decidiu então utilizar sua última e preciosa reserva, a sua famosa Guarda Imperial, a elite de seus veteranos. Ele enviou 2 batalhões contra os prussianos e mais uma vez eles fizeram valer a sua reputação. Quando a Guarda Imperial entrava em campo, os inimigos tremiam. Até então, ele nunca havia sido derrotado em batalha. Os 2 batalhões varreram sozinhos 14 batalhões prussianos, estabilizaram a ala direita e deram ao imperador a chance de lutar novamente contra os britânicos no centro. Com isso, só restava a Wellington a esperança de que as forças de Blucher aparecessem. Às 19 horas, Napoleão enviou contra o centro inglês os últimos 4 batalhões da velha guarda, em uma tentativa de quebrar a enfraquecida linha britânica. Nesta ocasião, Blucher apareceu com a maior parte das tropas prussianas, atingindo Napoleão no flanco, e Wellington ordenou o avanço geral. Em desespero, o general inglês reuniu tudo o que tinha e esperou um ataque final, entrincheirado no alto do Saint-Jean. Enquanto subia o monte, a Guarda Imperial foi assaltada pelas unidades inglesas, alemãs e holandesas. Uma a uma foram repelidas, enquanto os veteranos de Napoleão continuavam seu avanço. Mas o esforço foi em vão lutado contra os efetivos muito maiores. O centro inglês, apesar das enormes perdas, resistia. No flanco direito francês, finalmente os prussianos conseguem derrotá-los. Em um último ato de coragem, 3 batalhões da velha guarda permaneceram lutando para dar ao imperador a chance de fugir. Lutariam até o fim. Cercados por prussianos, receberam ordem de rendição. O general Pierre Cambronne declarou: a guarda morre, mas não se rende. Em outro ponto, o Marechal Ney, apelidado por Napoleão como o Bravo dos Bravos, ao ver tudo perdido, reuniu um grupo de soldados fiéis e liderou uma última carga de cavalaria, gritando: assim morre um marechal da França. Napoleão, agarrado por auxiliares, foi retirado à força do campo de batalha. Às 19 horas, Wellington então se reúne com Blucher, o seu salvador. Napoleão estava derrotado, agora de forma definitiva. Os franceses tiveram de 24.000 a 26.000 mortos ou feridos, 6.000 a 7.000 capturados e 15.000 desaparecidos ou desertores. Já as forças da coalizão tiveram 4.700 mortos, 14.600 feridos e 4.700 desaparecidos. A Batalha de Waterloo foi uma batalha decisiva clássica e encerrou o ciclo das guerras da Revolução Francesa e do Império Francês. A derrota de Napoleão era certa, pois mesmo que bastasse Wellington e Blucher, outros 3 exércitos ainda maiores estavam invadindo a França. O Congresso de Viena já tinha decidido excluir Napoleão do jogo político europeu e reverter vários dos avanços e transformações implementados pela Revolução e por Napoleão. Com relação à batalha propriamente dita, fora o erro grosseiro de Grunt, podemos salientar a resiliência da infantaria britânica em conter os avanços dos franceses e os fatores como o tempo, clima e a posição no terreno que se mostraram mais favoráveis aos defensores. Clausewitz, chefe do Estado-Maior do 3º Corpo do Exército Prussiano, em sua análise sobre as batalhas de Quatre Bras e Waterloo, ressalta uma série de erros táticos cometidos por Napoleão e Wellington ao longo da batalha. Na opinião do general prussiano, a decisão
de Napoleão de atrasar o ataque e a chegada dos prussianos no momento em que os franceses estavam próximos de romper o centro foram fundamentais para o resultado da batalha e o fim do exército imperial francês. Um muito obrigado e prepare-se para a batalha.